É dia de clássico carioca e Sampaoli tem o Botafogo de Luiz Castro pela frente. Vamos abordar como que joga essa equipe do treinador português e quais danos ela pode causar ao Flamengo. Também vamos falar quais oportunidades ela entrega ao Flamengo, pois todos os times entregam oportunidades aos outros, todos os times concedem espaço em algum canto. Vamos também abordar o encaixe do jogo, analisando a escalação vazada, para variar, com o jogo do Botafogo. Então vem comigo e vamos falar de tática sem tatiquez. Eu lembro a você que membros do canal, você pode se tornar membro a partir de R$ 5 por mês, tem acesso ao canal de transmissão. O canal de transmissão funcionava no Telegram e agora funciona no WhatsApp. Eu faço áudios durante a partida, como se eu fosse o comentarista da transmissão, informando a você taticamente o que está acontecendo no jogo. Então, eu te chamo para fazer parte disso aí, porque é bem legal. Também tem o chat comigo. Nesse chat, vocês podem sugerir pautas para que eu aborde nos vídeos seguintes, tá bom? Então vamos falar sobre o clássico entre Flamengo e Botafogo, abordando como que o Botafogo joga primeiro e vamos abordar Flamengo já. Vamos falar de dados, vamos mostrar tudinho aqui, tá? Então o Botafogo tem uma espécie de 4-2-3-1, aonde tem dois centroavantes em campo. Um deles é o Tiquinho, que fica realmente centralizado todos os lances, e o outro é o Júnior Santos, que joga aberto pelo lado direito, como um ponta, mas um outro tipo de ponta. Se você tiver boa memória e acompanhar futebol internacional, você pode se lembrar do Mandzukic na Juventus, naquele vice-campeonato diante do Barcelona, do ataque MSN. O Mandzukic fazia a ponta, apesar de ser um centroavante. E isso acontece em algumas estruturas de time, tá? Então é um time que faz a saída com 4 homens, os 2 laterais e os 2 zagueiros, e tem essa situação do centroavante, de um centroavante jogando aberto, e esse cara centraliza. Então, o Di Plácido, que é o lateral direito, ou o Rafael, caso o Marçal jogue e o Luiz Castro opte pelo Rafael, eu acho que o Di Plácido é até um jogador mais interessante, ele joga mais avançado, enquanto o Marçal compõe muito mais essa sustentação, porque tem um ponta do outro lado, que é o Vitor Sá, que é um jogador de 1 contra 1, pode ser também o Luiz Henrique. No meio de campo tem um jogador muito agressivo, que é o Eduardo, e tem um cara organizador, que pode ser o Tietê, pode ser o Lucas Fernandes. O Lucas Fernandes é um estilo meio maestro, inclusive, um jogador bem interessante mesmo. E aí tem essa situação da imposição física. Tiquinho Soares e Júnior Santos têm 1,88 e 1,87 de altura, respectivamente. São caras extremamente fortes e o Botafogo usa essa bola longa neles direto. Então veja que o time de organização ofensiva já tem aqui espetado de Plácido e o Júnior Santos nem aparece. Ele está mais avançado do que o Tiquinho. Ele está puxando a linha defensiva adversária e acontece muita saída longa, especialmente através do Vitor Cuesta, que faz a tal da diagonal longa, tá? Então fica muitas vezes essa situação. O Júnior Santos, que geralmente inicia na ponta direita, mas também já iniciou na ponta esquerda, e o Tiquinho Soares fazendo esse duelo aéreo. Então eles costumam espetar essa defesa para pressionar essa defesa adversária dentro da própria linha. Como são 2 centroavantes, geralmente acabam ocupando a atenção de mais de um zagueiro. Se colocando entre a linha de zagueiro da equipe adversária, ele gera dúvida e geralmente necessita reforço de um 4º homem, tá? Então são caras que pesam muito essa última linha e o Botafogo pauta o seu jogo através desses caras. E aí, vamos mostrar, por exemplo, nos jogos que o Júnior Santos jogou pelo lado direito, que a maioria, são os jogos onde o Botafogo mais faz esses ataques aí por esse lado. E
quando a gente vai olhar os links, né, dos passes para frente, quando o Botafogo passa a bola para frente, quem são os caras que ele mais procura? Tá aqui, ó. Tietê para Júnior Santos, o mais. Lucas Perry para Tiquinho Soares, aqui a conexão direta. Vitor Cuesta para Tiquinho Soares. Aí aqui Adrielson Danilo Barbosa, que é um passe mais curto. Mas tem aqui de novo Adrielson para Júnior Santos. Embaixo a gente vai ver também de Plácido para Júnior Santos, Lucas Perry para Tiquinho Soares, Danilo Barbosa para Tiquinho Soares. Então, é extremamente comum essa bola mais direta, da linha de defesa direto para a última linha, com esses dois gigantes aí que o Botafogo tenta colocar. E aí, na tua cabeça, você que já sabe a escalação que o Flamengo vazou já, que já vazou de dentro do Flamengo, você pode calcular aí que pode ter a ver com isso. Agora a gente aborda a origem dos cruzamentos e fica bem claro, né, como é um time que tem mais profundidade, mais oportunidade, mais geração de desmarque para cruzamento pelo lado direito do que pelo lado esquerdo, né? As próprias jogadas de lado esquerdo geralmente não chegam até a linha de fundo. Enquanto pelo lado direito você pode ver que os cruzamentos que acontecem, além de serem mais, são cruzamentos de uma zona mais avançada. Entendam também que o papel do lateral direito no Botafogo é muito diferente do papel do lateral esquerdo. E o de Plácido é o campeão dos cruzamentos. Não é à toa. Enquanto do outro lado, o Rafael pouco cruzou durante esse período. E ele progride menos em campo. Então, esses cruzamentos do outro lado acabam acontecendo de uma zona muito recuada. Botafogo, apesar de estar 100% de aproveitamento, ele é o segundo time com menor percentual de posse de bola do Campeonato Brasileiro. Tá? Jogou contra São Paulo em casa e Bahia fora, venceu os 2 jogos, mas abriu mão do jogo com a posse de bola claramente. Ao mesmo tempo, é o time do Campeonato Brasileiro com menor intensidade de desafio. Né? O que é essa intensidade de desafio? É a quantidade de duelos, combates e interceptação por minuto da posse do adversário. Ora, se o Botafogo fica pouco tempo com a bola, ele fica muito tempo sem a bola. Se essa marcação fosse mais intensa, provavelmente o Botafogo ficaria mais tempo com a bola. Então isso é meio que uma falsa simetria. O Botafogo acaba tendo uma postura mais posicionada defensivamente, que a gente vai já mostrar aqui. É interessante dizer também que é o segundo time que menos finalizou na competição até aqui. Bom, aqui com bola, vamos abordar a postura do Júnior Santos e o apoio do lateral subsequente ali, daquele setor. No jogo contra o São Paulo, ele inicia a partida pelo lado esquerdo e vejam como ele invariavelmente vai centralizar sem buscar ali um duelo, né? Sem buscar um duelo com o adversário direto. E vai abrir espaço às costas. Né? Então, aonde ele joga, tem muito apoio do lateral, porque ele não executa essa amplitude e precisa de mais que alguém dê velocidade. Olha o tamanho do cara. O cara é grande. Quando o Botafogo enfrenta times que fazem a saída de 3, geralmente ele mantém 2 homens. Aqui colocou o Eduardo e o Tiquinho, o Júnior Santos está aqui embaixo. 2 homens marcando essa saída de 3, fechando o meio. Tá? E o Lucas Fernandes, ou o Tietê, é o homem que faz uma marcação individual nesse cara que fica sustentando a saída. Então o Bahia fez uma saída 3+1, que é a saída idêntica à saída que o Flamengo tem feito desde que o Sampaoli chegou, e essa saída 3+1 teve essa marcação individual do Lucas Fernandes e o time preocupado em fechar o jogo por dentro, o Botafogo preocupado em fechar o jogo por dentro. Quando enfrenta um adversário que faz a saída que a gente chama de sustentada, a saída com 4 jogadores e um volante, o que ele faz? Ele mantém só um jogador mais avançado entre esses zagueiros e o goleiro, e aí já faz uma marcação mais individualizada também nesse cara que sustenta, mas mantém os pontas vigiando os laterais adversários. De novo, fechando o meio. A preocupação clara em fazer o adversário jogar por fora, ao contrário, por exemplo, do Flamengo, que quer que o adversário jogue por dentro.
É um time extremamente compacto, não só entre as linhas, né? Eu acho que até menos entre as linhas, mas especialmente dentro da própria linha. É um time preocupado em fechar a linha de passe, então ele faz muito isso que a gente chama de balanço, muito bem, reduzindo a distância entre os atletas para evitar a enfiada nas costas da defesa. Apesar de ser um time que fica muito sem a bola, não é um time que gosta de marcar tão baixo, não. É um time que faz uma marcação menos combativa, mas faz uma marcação territorialmente alta, tá bom? Em transições é o grande gargalo. Aí está a grande oportunidade do Flamengo. Como eu mostrei para vocês, o Júnior Santos ele é um jogador com físico avantajado. Na parte ofensiva, ele gera uma oportunidade para o Botafogo e um risco ao Flamengo. Na parte defensiva, para o caso do Flamengo, na parte defensiva para o Botafogo, ele é um cara que gera uma dificuldade. Qual que é a dificuldade? Ele tem muita massa para carregar. Então, para ele fazer uma recomposição contra um time que executa uma amplitude, é muito mais lento do que, por exemplo, um ponta rápido. E aí, o Júnior Santos costuma deixar espaço na linha entre ele e o lateral. Uma inversão nessa jogada, por exemplo, conseguiria pegar uma situação de 1 contra 1 diretamente ao lateral, sem uma dobra, que vai acontecer muito mais vezes do outro lado. Então, por exemplo, dá para imaginar o Sampaoli colocando o Pedro para fazer o movimento que ele fez contra o Internacional, colocando o Pedro para fixar nesse zagueiro pelo lado direito, que no caso do Botafogo é o Adrielson, que é um cara muito rápido, ao contrário do Vitor Cuesta do outro lado, e colocar alguém fazendo a amplitude ali nas costas do lateral direito. Isso vai gerar oportunidade para as projeções do Gerson, para que o Gerson ataque esse espaço e dificilmente ele vai conseguir ser perseguido pelo Júnior Santos. Então, isso é uma estratégia inteligente que o Sampaoli deve adotar. E vamos falar da escalação vazada. Gente, primeiro, 3 zagueiros de origem, né? 3 zagueiros de origem. É sempre bom falar, porque a gente não sabe exatamente qual que vai ser a função dos caras. Acho que depois que eu te mostrei que o Júnior Santos cai pelo lado direito, que ele é um centroavante jogando pela ponta, e é um centroavante que recebe muita bola longa, né? E que o time sai muito por ele e pelo Tiquinho, deu para entender o quanto o Flamengo precisa fazer um combate físico a esses jogadores do Botafogo. Para ele fazer um embate físico, ele precisa ter jogadores que vão saber marcar bem em curta distância. Ele não precisa de zagueiros rápidos para marcar 2 centroavantes, ele precisa de zagueiros fortes para vencer o duelo aéreo e manter uma seta direcionada ao campo do Flamengo, ou seja, fazer o Botafogo sair longo, que é o que o Botafogo quer fazer, vencer os duelos, recuperar a bola e continuar pressionando o Botafogo. Então o plano de jogo é interessante, só que vazou, gente. E aí depois que vaza, ninguém sabe o que o Luiz Castro pode fazer. O Luiz Castro pode pensar em alternativas para coibir essa vantagem que o Sampaoli está planejando. Gente, esses vazamentos são muito ruins para o Flamengo. E a culpa não é do jornalista, a culpa é da fonte, que é de dentro do clube, provavelmente um jogador, né? Porque é quem sabe exatamente como o time vai jogar. Bom, o Cebolinha, quando joga, ele já meio que bloqueia avanços do Ayrton Lucas. E a dinâmica com ele é mais ou menos a seguinte: formam-se ali os 2 triângulos, né? Gerson, Cebolinha e Pedro, Gabriel, Vidal e Wesley. E as ultrapassagens são feitas em diagonal pelo Gerson. Ao mesmo tempo, o Cebolinha entra na área e o Pedro acaba afundando mais ainda na área e o Gabriel saindo, abrindo bastante espaço para ele fazer os ótimos passes que fez no último jogo, numa dinâmica exatamente igual a essa. Também abrindo espaço para o Gerson atacar nessa zona de força do campo, o que também é muito bom para ele e para o Flamengo. No momento defensivo, no primeiro momento, o Flamengo deve marcar uma espécie de 4-3-3, com o Cebolinha marcando um corredor para tentar fechar a linha de passe por fora, o que deve potencializar o Pedro. Isso é interessante para o Flamengo. Mas, depois, num segundo momento, o time deve tentar fazer as 2 linhas de 4 e é possível que o Cebolinha execute algum tipo de encaixe no lateral direito do Botafogo, que, como eu mostrei para vocês, é um cara bastante ofensivo, até porque
o Léo Pereira vai ser arrastado pelo Júnior Santos com e sem bola para manter esse embate físico. Então, por vezes, você provavelmente vai ver uma linha de 5, ela vai ser dada por um encaixe individual do Cebolinha, provavelmente, tá bom? Provavelmente. Então, eu espero que você tenha entendido as vantagens e desvantagens. O Botafogo vai tentar atacar utilizando a imposição física desses dois homens muito fortes que ele tem na frente e vai ter essa fragilidade defensiva nas costas do Júnior Santos, esteja ele jogando pela direita, esteja ele jogando pela esquerda. A ideia do São Paulo de colocar o Léo Pereira é justamente deixar uma marcação física, um contato curto e sem se preocupar tanto com a costa da defesa. Então, sem precisar de um cara tão rápido como é o Ayrton Lucas. Ofensivamente, o Cebolinha vai manter a amplitude no jogo o tempo inteiro e vai provavelmente ter a ajuda do Pedro para fixar a marcação do Adrielson e ter o ataque ao espaço do Gerson. A estratégia do Sampaoli é muito inteligente. O problema é que vazou. Será que o Luiz Castro vai mudar alguma coisa? Comenta aí e vamos assistir esse jogo, ver se alguma coisa que eu falei faz sentido, né, gente? Valeu!